Bom dia, boa tarde ou boa noite, para o horário que você for ver, né, essa gravação. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês. Vim trazer o estudo da Bíblia. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 10 do livro de Apocalipse, onde João tem as suas visões, né? Eu venho falando desde lá dos outros capítulos. E chegamos aqui o capítulo de 10 e 11. Vou falar um pouco de cada um, tá bom? Capítulo 10, capítulo 11. Vou fazer resumidamente, vou falar bem resumido, de forma bem clara e bem rápida, para não tomar muito o seu tempo. Eu sei que você tem muitos afazeres, muitas coisas por fazer, e hoje, né, sábado, a gente tem tanta coisinha para preparar, né? Às vezes precisamos sair para comprar coisas, também para cuidar da nosso ser, né, da parte estética nossa, né, unha, cabelo, isso é para as mulheres. Mas tem os homens também que são vaidosos, são aqueles que vão também para cortar cabelo, né, para cuidar da sua aparência, vão à academia e tudo mais, não é mesmo? Todos nós temos atividades para fazer todos os dias, além do trabalho, né? Além do nosso trabalho de casa, que nós precisamos desempenhar fora de casa, na empresa, né, onde trabalhamos, e assim sucessivamente. Nós vamos vivendo de acordo com a vontade do Criador, não é mesmo? E procurando fazer o que é correto, não é mesmo? Somos pessoas justas, pessoas que seguimos os preceitos de Deus. E vamos aqui então dar continuidade a esse estudo, não é mesmo? Eu vou ler o capítulo, vou ler alguns versículos do capítulo 10, alguns versículos do capítulo 11 e venho com a explicação. Venho com a explicação que está na própria Bíblia, que está aqui do meu lado, está aqui comigo, tá certo? E também falo aquilo que eu esboço, daquilo que eu escrevi, né? Daquilo que eu entendi, tá certo? Estamos preparados? Você está preparada? Você está preparado? Seja muito bem-vindo. A todos sejam muito bem-vindos aqui nesta sala. E esses novos que estão chegando, se inscreva no canal, não fica só de passagem não. Às vezes vem aqui, ouve, fala, mas não dá um likezinho, né? Não se inscreve no canal, não te custa nada, é tão rápido, fácil e bem prático, não é mesmo? Bem prático mesmo. E isso vai te ajudar, né, no desenvolvimento seu de conhecimento. Precisamos sempre ter conhecimento, não só da palavra de Deus, mas em todas as coisas. Em todas as coisas de nossa vida. Deixa eu centralizar essa câmera aqui um pouquinho melhor. Eu acho que tá bom, né? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Espero que sim, né? Escreve aí embaixo para mim, que eu vou saber, tá bom? E se você quiser me fazer alguma pergunta ou falar comigo, escreve aí, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui, é o que interessa, né? Estamos aqui prontos para ouvir mais um capítulo de Apocalipse, dito pelo discípulo João. Vamos lá? E aqui no versículo de número 1 do capítulo 10 do livro de Apocalipse diz assim, João diz assim, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como a colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Não reparem, tá, gente? Eu ainda não curei totalmente a gripe. E aí vamos lá no versículo 7, que diz assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Versículo de número 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse,
Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Vamos pular um pouquinho o versículo. Vamos lá no versículo de número 7, que diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e o vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Versículo de número 12. E ouvir uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram, não, sobe, não, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E é passado o segundo ali, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui tá, e o terceiro ai cedo virá. Tá escrito dessa forma, tá? No versículo 17 diz assim, ó, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de desfrutares os que destroem a terra. Versículo de número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Vamos entender quanto a tudo isso que lemos aqui. No versículo de número 1, fala que ele viu outro anjo forte. Então, pelas características que ele vai apresentando aqui, o que damos a entender? Que o anjo era forte, né? Forte, e como esse anjo, o anjo que ele viu, ele dizia ser um anjo forte, muito forte, né? Esse anjo a gente tem a entender que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então ele estava vestido de nuvem, diz que ele estava vestido de nuvem, quando é mencionada nas escrituras diz isso. A nuvem faz referência à glória de Deus, né? As nuvens faz referência à glória de Deus e o retorno do nosso Senhor, né? E o arco aqui, quando ele fala do arco, o arco celeste por cima da sua cabeça nos traz o quê? A lembrança, a aliança divina feita com toda a terra. É a aliança que Deus fez. Está escrito em Gênesis isso, lá no capítulo 9, versículo 11 ao 17, né? Então, foi feita uma aliança. E aí vem falando do livrinho, né? Ele fala, no versículo 2, ele fala do livro. Ele fala assim, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. Aqui, quando ele fala disso, ele está falando que ao descer do céu, o Senhor Jesus trouxe um livrinho aberto nas mãos, que representava o seu direito de exercer o juízo sobre aqueles que são rebeldes, todos aqueles que são rebeldes. Então, este livro continha nele todos os direitos proféticos, reais e sacerdotais, que falava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor, além de outras revelações que falava também do juízo de Deus, né? E, seguidamente, vamos pular lá para o capítulo 11, vamos pular para lá? Não, vamos falar então aqui quando ele fala que ao comer o livrinho ele ficou doce como mel, né? Ele sentiu doce como mel, depois ficou amargo nas suas entranhas, né? Então, aqui, para o homem de Deus, falar da palavra de Deus
transmitir a palavra de Deus é bom, é maravilhoso, é doce, né? A gente se sente bem, né? Falando da palavra de Deus. Por outro lado, a gente fica, todos aqueles que falam de Deus, se sente triste, né? Se sente, é, é, assim, a gente fica entristecido, fica como se estivesse amargo, né? Como ele disse aqui, amargo, né? Porque é amargo saber que, embora haja tanta luta e tanto esforço para que a gente venha é, ter a nossa salvação e pedir a salvação para os outros, para que os outros também peçam a sua salvação, muito sofrimento haverá, né? No tempo oportuno, quando for no juízo final, né? No juízo eterno, porque muitos rejeitam a ser salvos, né? Rejeitam a salvação e desprezam a palavra de Deus. Mas também tem aqueles que serão salvos, né? Mas aqui a gente está mais se referindo àqueles que são aqueles que rejeitam mesmo a palavra de Deus. Então, esses sofrerão as suas consequências. Ao invés de subir para o céu, certamente irão para o inferno, né? Irão para o inferno. E aí, isso aqui foi o que eu entendi. Então, isso é muito duro para Deus, né? Que vê a rejeição dele, e também para aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão mostrando, estão dando clareza, estão proclamando a palavra de Deus. Você entende o que eu falo? Então, é dura, as pessoas ficam tristes, né? Porque você quer levar o melhor para aquela pessoa, você vai dando ensinamento, vai falando sobre as coisas de Deus, né? Vai mostrando ali onde está as melhores coisas, o que você deve seguir, e a pessoa às vezes não aceita, acha que essa fulano de tal está querendo ser melhor do que o outro, fulano de tal está se sentindo. Não, não é questão de se sentir nem querer ser melhor que o outro, mas é questão de proclamar a palavra, de levar com todo carinho, com todo amor que essa pessoa sente, né? Pela dor que sente, que os que pregam sentem a dor de Deus. Você entende? Você se coloque no lugar daquele que sofreu por nós na cruz. Se coloque no lugar e veja se você não sentiria uma dor intensa, a mesma dor. Não que nós somos seres humanos, não somos seres espirituais, mas nós temos os nossos momentos de tristeza, nossos momentos de angústia, né? E aí se faz lembrar o sofrimento que Cristo passou por nós, né? Para que, por causa dos nossos pecados. Então, medite nisso, faça uma meditação referente a isso, tá certo? E aí, vamos lá falar aqui sobre. Ele vem falando também sobre da meditação do templo de Deus, onde ele foi então enviado para Jerusalém. Lá ele precisava fazer a medição do templo, né? Do Jerusalém, do templo terreno mesmo, terreno, a fim de medir, né? Lá tudo certinho, o templo de Deus. Tinha que fazer aquelas medidas lá certinho, né? Quando João escreveu esse livro de Apocalipse, já não existia o templo de Jerusalém, não, tá? Não existia esse templo, porque havia sido já destruído, né? O templo já havia ter sido destruído. Então, entenda que quando ele foi levado para, aqui nesse caso, né, falando sobre a medição do templo, essa medição do templo lá, do santuário, do altar, e dos que adoram, né, adoravam a Deus na época e adoram, né? Essa medição não é do templo físico em si, você entende? Não é do templo em si, né? Mas sim a medição espiritual, né? Saber como está cada pessoa espiritualmente. A ordem para medir os templos, né? No caso, a ordem para medir
nele, a adoração, né, e as referências que tinham eram para aquelas cento e poucas mil, tribos que foram, seladas, né, aqueles que foram selados. Então aí fala-se sobre a verdadeira casa de Deus que existe sobre toda a terra. A verdadeira casa de Deus é o seu templo espiritual. Você entende? É o templo espiritual. Nós somos o templo do Senhor, né? Então o nosso, quando se fala aqui no templo, é o templo espiritual. É, é, que fala, vamos dizer, que está falando dos verdadeiros cristãos, aqueles que realmente são cristãos, você entende? Então ele vem falando sobre isso, a medição por causa da grande tribulação que viria, né? E falaria sobre os judeus, falaria sobre os gentios, aqueles que foram convertidos, aqueles que não, os justos e os perversos, né? No caso. E aí ele vem falando, vem sobre esse templo, né, essa medição do templo, do santuário, então, que faz a autoridade pela palavra. Deus deu autoridade a João para ele falar sobre a palavra dele, né? Levar o evangelho, né? Então, essa medição de que foi feito foi para dando a João em seguida a autoridade de observar, de ver, né? E fazer a vontade de Deus. Então, aqueles que foram separados que eram cristãos do átrio, né? Lá no caso, que viveram todos aqueles que foram obedientes, que viveram realmente a vontade de Deus. Esse fala-se no capítulo de número 11. E também ele fala sobre aqueles que quisessem fazer o mal. Ele está falando que durante esse período em que os dois ungidos do Senhor Jesus que profetizarem, muitos se levantarão contra eles em ódio e desejo de vingança. Isso eu estou lendo aqui. Primeiro, porque anunciaram os juízos vindouros sobre toda a sujeira e corrupção moral e espiritual que se levantou no mundo. Você entende? Aí diz assim: segundo pelos grandes sinais que trarão extremo tormento às pessoas. Porém, os que quiserem lhes fazer mal perecerão. O Altíssimo não permitirá que sejam mortos até que tenham terminado a sua missão, que durará toda a primeira parte da grande tribulação. O ministério das duas testemunhas será mais uma chance que Deus concederá à humanidade. Preste atenção nisso, para que se arrependa dos seus pecados e se voltem para Ele, para que sejam salvos. Você entendeu isso aqui? Então ele está falando sobre isso. Aí ele fala que subir para aqui. Quando ele fala do subir para aqui, o mesmo Espírito que ressuscitou os dois servos do Altíssimo, que agora conduzia-os para o céu, né? Envoltos às nuvens ali no caso, foi lembrado que tudo isso seria acompanhado pelas pessoas em todo o mundo, todos viriam, né? Inclusive aqueles que eram os inimigos, até os perversos viriam as almas, os espíritos subindo para o céu, você entende? Aí ele fala então que todas as pessoas têm tido oportunidade de ouvir acerca da palavra de Deus, ouvir acerca da salvação que é oferecida. Deus oferece para todos a salvação, né? Ele oferece a salvação para todos, só que tem uns que aceitam e outros não aceitam. Então, isso aí pode acontecer também nos nossos dias. Eu creio que pode acontecer, não exatamente como aconteceu no passado, mas haverá o dia da grande tribulação. Nós já estamos passando aí por muitos apertos, né? Apertos de várias coisas que vêm acontecendo por esse mundo afora, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Fala sobre isso. Então é preciso prestar atenção sobre isso. E aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, esses terão o galardão. Eu creio que
terão as boas aventuranças de Deus que subirá para o reino dos céus, né? Eu creio nisso. E aqueles que não, os desobedientes, com certeza sofrerão todas as coisas que fizeram de mal para com os outros, irão para o inferno, tá certo? E aí, essa é a explicação que eu tá aqui na Bíblia, mas eu também escrevi alguma coisa aqui. Nós entendemos que João, ele continua, então, tendo a sua visão, e aí ele vai, então, descrevendo que aquilo que ele viu, aquele anjo forte, né? O anjo forte, no caso, era aquele que vinha trazendo o livrinho, que mostrava os 7 trovões, né? E quem trazia esse livrinho era o próprio Jesus, né? O próprio Jesus trazia esse livrinho. Então, quando se falava dos sete trovões que haveria, seria quando caísse realmente chuva, né? Aquela coisa, tempestade forte, os trovões, aquele som, né? O som dos trovões seria a própria voz de Deus. Entendi desta forma, seria a própria voz de Deus. Então, é necessário proclamá-la, né? Proclamar a voz de Deus, porque a revelação que mostra, né, no tempo oportuno, mostra o tempo do fim, que era a revelação mostrada no livrinho, né? Era importante, é importante mostrar para o mundo, né? E o mundo deve se preparar para a volta de Jesus, né? Isso no passado se falava sobre isso e ainda falamos ainda hoje. Mas, quanto ao livrinho, esse livrinho tinha, ali no livrinho, continha todos os direitos proféticos e reais e também sacerdotais. De quem? Do Redentor, de Deus, né? E as revelações que falavam do juízo de Deus, todas as revelações. Então, João, ele precisava entender tudo aquilo, porque ele era a pessoa que iria dar aos outros a palavra. Ele precisava transmitir tudo que vinha se falando do Espírito, sobre o Espírito e sobre a vida. Você entende? Que a palavra de Deus trazia, né? Ele já estava ali e João ele precisava entender isso e buscar na palavra para poder transmitir para os outros. E quando ele comeu esse livrinho, ele sentiu então aquele sabor doce quanto ao mel, tão doce quanto ao mel, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela é pura, ela é amorosa, ela é cheia de amor, é cheia de verdade. Por isso ele disse que sentiu esse doce sabor, né? Mas ao mesmo tempo ele se entristeceu, ele sentiu um amargo, né? Porque ele sabia já de tudo quanto as coisas iam acontecer para aqueles que eram injustos. Então, veja bem, que embora muitos rejeitem a palavra de Deus, o Senhor Jesus, em todo o tempo, ele oferece salvação, né? Ele oferece a salvação para todos, todos, ele oferece salvação. E os que aceitarem, se redimindo a ele, né, com certeza, esses serão salvos. Mas os que desobedecerem, aqueles que não aceitarem, sofrerão o juízo de Deus, você entende? Sofrerão o juízo de Deus. Então, entenda que Deus, ele dá oportunidade a todos. Assim como ele fez com João no passado, ele deu a João a autoridade na proclamação do nome dele. E João então segue, né? Fazendo as coisas, fazendo aquela medição do tempo. Fazendo a medição do tempo aqui, que ele quis dizer, mostrando os primeiros que serão julgados, aqueles que serão julgados. Você entende? Que serão o que estariam no altar, eram aqueles que estavam no altar, chorando e adorando a Deus. O que fala-se, na verdade, é que aqueles que estiveram realmente em espírito e em verdade, esses estavam buscando
a Deus realmente. Então, o João, ele via, né, ele era necessário ele fazer essa medição por causa dos 144 selos de cada local, que foi cada local das tribos, né, dos filhos de Israel, que foi colocado nos filhos de Israel. Todos foram selados, aqueles que criam, que obedeceram à palavra realmente de Deus. Você entende? E a finalidade disso era quando ele foi separado, né? Era colocado o selo em cada um, né? Era realmente para que houvesse a separação dos que eram fiéis a Deus e os que não eram fiéis. Aqueles que tinham selo, sabia-se que eles subiriam para o céu. Você entende? Porque foram separados para Deus. Então, entendo que os verdadeiros convertidos, aqueles que são realmente convertidos, dos dias de hoje, que eu digo, esses vivem a separação, vivem separados daqueles que não têm fé. Porque tem aqueles que têm fé e os que não têm fé, né? Eu, por exemplo, eu tenho fé. Então, eu creio que eu sou separada. Eu tenho um selo de Deus, que não porque eu busco estar na presença do Pai. Muitas das vezes eu me santifico. Às vezes eu santifico a Deus, santifico o dia para Deus, né? Então, porque eu estou buscando em Deus. Então, eu creio que eu sou uma pessoa separada pelo Espírito para Deus. E aqueles que não buscam, aqueles que não ligam, né? Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, esses sofrerão as consequências no tempo do juízo. Você entende? No tempo oportuno, esses sofrerão a consequência. Você entende o que eu falo? Então, é preciso saber bem o que você faz, por onde você tem andado, qual tipo com que tipo de pessoas que você tem andado, o que você tem buscado, né? É preciso saber bem disso. Então, você procure fazer as coisas que agradem aos olhos de Deus. Procure ser mais correto consigo mesmo e para com o próximo, tá certo? E vai, então, buscando obedecer a palavra, se redimindo, né? Tomando os cuidados para cumprir tudo que se pede quanto à palavra de Deus. Nos explica, né? Diante da palavra, né? Do que está escrito na Bíblia. Porque tudo isso aqui que nós lemos e que estudamos, que buscamos todos os dias, é um legado deixado pelos discípulos, aquelas pessoas que viveram o real de Cristo, que passaram por aqueles momentos difíceis e então deixaram como legado um exemplo para todos nós. É preciso que nós prestemos atenção para que seja uma coisa que nos eleve, porque a presença de Deus, para aqueles que crerem, né, para todos aqueles que crerem, é realmente uma coisa inexplicável, né? Porque Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo desde dos séculos atrás até os dias de hoje, ele é o mesmo. Ele é um Deus que traz a verdade, que traz a justiça, ele é um Deus amoroso, bondoso, né? Ele tem misericórdia de todos nós. Até os dias de hoje, ele ama os seus filhos, né? Ele que criou tudo. Então pense nisso, né? Então, foi dito todas essas coisas, esse resultado todo que foi dito, quanto quanto o templo aberto no céu, né? E os resultados das mortes de que houve, né? Da época do Senhor Jesus na cruz e tudo mais, tudo isso é para que a gente venha pensar e refletir realmente sobre isso e buscar mais em Deus, buscar na palavra, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando do capítulo de número 12, né? Nós vamos falar o que mais que João viu, né?
tem muitas coisas que João viu que ele foi relatando por capítulos, né? Aí, capítulo 12, capítulo 13, vou ver se falo dos dois assim seguidamente, para que a gente venha dar conclusão ao estudo da Bíblia. E aí depois eu venho com outras coisas para vocês, que eu espero que na bondade de Deus, que aquilo que Ele me der para me trazer para vocês, dentro das minhas possibilidades, eu vou trazer aqui para vocês com todo prazer e com todo carinho, tá certo? Que Deus abençoe vocês grandemente, tenha uma noite muito abençoada, um dia cheio da graça do Senhor, né? A tarde plena, né? Vamos buscar no amor, na graça de Deus, né? Vamos buscar nele, que quando nós buscamos nele, tudo se torna sereno, né? Tudo é mais tranquilo, né? Porque ele é mansidão, ele é paz, né? E aquele que tem o Espírito de Deus em si, ele tem a mansidão de Cristo, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de orar e agradecer a Deus. Faz um favor para mim também, compartilhe a palavra, leve a palavra para uma pessoa querida, né? Não custa nada para você apresentar esse canal para alguém, tá certo? Assim você vai estar ajudando para que esse canal venha crescer, né? Eu estava até com muitos seguidores, mas aconteceu uns lances aí no meu celular que eu perdi tudo aquilo, né? Mas eu espero que todos voltem a se inscrever no canal, que todos voltem aqui a ouvir a palavra, que é de grande satisfação para mim trazer essa palavra, porque essa aliança que eu tenho com Deus, ninguém tira de mim. E espero que também não tire de você, tá certo? Um grande beijo para você. Tchau. Até amanhã.